Gênesis 45, você encontrou? Diga amém. Vamos lá, a palavra diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: fazei sair daqui todo varão, fazeis sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José para os seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da tua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: eu sou José, o teu irmão, a quem vendestes lá para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida foi que Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 50 anos, 5 anos, melhor dizendo, em que não haverá lavoura e nem cega, pelo que Deus então me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que nem tem posto, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa e como regente em toda a terra do Egito. Diga amém. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Jesus, essa é uma mensagem que nós precisamos, ó Deus amado, tanto do seu quebrantamento sobre nós. Ó Deus, não me deixa, Senhor, que saia de meus lábios palavras naturais, mas que saia, ó Deus amado, a unção do teu Espírito, o fluir do teu Espírito para a nossa vida, para o nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que esta palavra possa gerar transformação, que essa palavra possa gerar, ó Deus amado, mudança, recomeço, ó Deus amado, de vidas, recomeço, ó Deus amado, de alianças, de amizades. Meu Deus, fala ao nosso coração, Senhor, usa a minha vida e faz com que eu seja simplesmente um canal, e que o seu nome, Jesus, somente o seu nome seja glorificado. Nós oramos para a glória de Deus. Se você concorda, diga amém. Então, queridos, nós queremos aprender aqui algo muito importante com a vida de José. José, ele nos deixa um grande exemplo na sua trajetória, na sua caminhada de vida, de perdão. Um perdão que vai gerar o recomeço da alegria de uma família, um perdão que vai gerar vitórias de restituição para dentro de um lar, para dentro de uma casa. José, ele é um exemplo de pessoa que ele sofreu tanto, mas ele conseguiu superar os seus sofrimentos sem ter um coração amargurado, sem ter um coração cheio de rancor, sem ter um coração cheio de ressentimento. Pelo contrário, José, ele nos dá um grande exemplo do que é perdão, da importância de nós aplicarmos o perdão no meio de nossos relacionamentos. E Deus colocou em meu coração compartilhar esse texto, porque nós somos uma igreja, que somos uma família. Os relacionamentos que nós temos dentro das células são relacionamentos de família, não são relacionamentos superficiais. Não são relacionamentos onde você se encontra com uma pessoa estranha. Nós convivemos nas células como família. O que nós ensinamos é que somos família. Nós nos relacionamos
através dos discipulados, discipuladores e discípulos, não é uma formalidade hierárquica, um escalão de hierarquia, não é. É uma família, é um sentimento de pai e de filho, é um sentimento de irmão com irmão. É uma coisa muito linda que Deus coloca em nosso meio. Só que nós precisamos, nessa unção e nessa graça que Deus nos dá, de vivermos como família, de caminharmos como família, nós precisamos aprender a viver a verdadeira prática do perdão. Não tem como termos relacionamentos de discipulado saudável se não houver prática de perdão. Não tem como nós vivenciarmos células saudáveis se não tiver a prática do perdão. Não tem como você viver em família. Existem famílias que elas são um peso. O peso na casa e o peso no lar é algo completamente percebível, porque às vezes falta haver o perdão do esposo e da esposa, o perdão entre os familiares que mostram debaixo daquele teto. Parece que a alegria ela foi roubada, parece que a alegria e a paz ela foram embora. Queridos, é preciso nós vivenciarmos a prática do perdão. É interessante que quando nós falamos de perdão e de perdoar, a primeira coisa que vem é aquele senso de justiça própria. Mas falar de perdão assim é fácil, porque você não sofreu o que eu sofri. Falar de perdão assim é fácil, pastor, porque você não sabe o que foi que meu marido aprontou comigo. Falar de perdão é fácil porque você não sabe o que a minha esposa fez. Falar de perdão, eu até gostaria de perdoar, mas eu sofri muito lá naquela célula. Eu sofri muito quando o meu discipulador fez alguma coisa que eu não gostei. Foi muito difícil. Pois é. Eu acredito que José, ele é o grande exemplo de que seja o sofrimento que for, vale a pena perdoar. Seja a ferida que foi gerada, a afronta que houve, a palavra que houve, a traição que houve, seja o que foi que aconteceu, que a nossa justiça própria ela tente defender, vale a pena viver a prática do perdão. Se nós analisarmos um pouco a história do José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Na verdade, se nós colocarmos o motivo do porquê que José foi vendido por escravo, vai piorando mais ainda o sentimento de dor que nós poderíamos ter. O José, ele foi vendido como escravo por causa da inveja dos seus irmãos. Os irmãos não aguentavam de maneira nenhuma ver com que José, a maneira como José ele era ali cuidado pelo pai, a maneira como José falava dos seus sonhos, eles ficaram com inveja. Juntou a inveja com uma oferta que alguém deu. Quando passou uma comitiva de egípcios, eles então conversaram, não, vamos vender José, que dá até para nós ganharmos dinheiro por ele. Tem gente que é machucada por uma atitude de inveja. A inveja faz as pessoas terem atitudes que não são legais. Às vezes as pessoas são machucadas por causa de dinheiro. Existem famílias que elas racham e elas quebram por causa de dinheiro, briga por dinheiro. Existem marido e mulher que brigam e o casamento fica rachado por causa de dinheiro. Existe relacionamento de amigos e de irmãos que aonde entrou dinheiro e agora os irmãos não são mais a mesma coisa. Os irmãos andavam juntos, caminhavam, agora entrou o dinheiro, agora nunca mais eu perdoo aquela pessoa. Veja só como é que tudo isso foi algo que pegou na caminhada, na trajetória da vida de José. Mas
ele ser machucado e ferido por inveja, ou ele ser traído por questões de dinheiro, financeira, nada disso permitiu a amargura se instalar no coração de José e fazer com que ele não perdoasse os seus irmãos na hora em que os seus irmãos apareceram na sua frente. Isso é muito sério. E essa questão do perdão de José, ela trouxe tanta restauração, ela trouxe tanta paz, ela trouxe tanta coisa boa, ela trouxe recomeço. Tem gente que está precisando recomeçar na sua trajetória como líder, na sua trajetória como discípulo, na sua trajetória como ovelha, na sua trajetória como filho espiritual. Tem gente que está precisando recomeçar no seu relacionamento de marido e mulher, mas não recomeçam porque a falta do perdão, ela trava o coração das pessoas. As pessoas, elas até querem ser felizes, elas querem crescer, elas querem prosperar, mas parece que a amargura e a falta do perdão, ela trava e ela impede, ela se torna um peso na caminhada e na vida das pessoas. E como se torna um peso, a pessoa ela fica rodando em círculo, nada acontece, nada muda, nada melhora, ela não progride, e ela fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, o que está acontecendo? Parece que nada, é porque o peso da falta de perdão, ele faz com que as coisas sejam travadas. É muito sério isso. A segunda coisa que o José passou, que vem servir para nós não ficarmos justificando as nossas feridas ou o que nós passamos. José, ele foi ferido, não foi por qualquer pessoa, ele foi ferido por alguém que ele amava. Eram os irmãos dele, era gente do mesmo teto, era gente da mesma casa. Talvez você tenha sido ferido por alguém que você ama, por alguém que comia junto com você, foi ferido por alguém que estavam constantemente debaixo do mesmo teto, olha. Eram pessoas importantes para o José, eram seus irmãos de sangue. E às vezes quando nós somos feridos ou machucados por alguém que é muito próximo de nós, isso tenta travar o perdão na nossa vida. Porque você ser, ou eu ser machucado por alguém que está distante, por alguém que nós não temos relacionamento, isso nem dói, isso nem precisa perdoar. Alguém que está distante, que vem e fala, pastor, você perdoa fulano de tal? Eu nem sabia que eu tinha feito nada, está claro que está. Agora, quando é alguém que comia no prato com você, quando é alguém que estava constantemente com você, alguém que faz parte do seu relacionamento íntimo, aí nós falamos, é muito difícil isso. Eram os irmãos de José, mesmo sendo alguém que ele não imaginava que poderia fazer o que eles fizeram. Quando chegou no tempo aonde eles se apresentaram, aonde José teve a oportunidade ou de deixar para lá, o que eu vejo aqui, José, ele teve a oportunidade de ser indiferente, ele teve a oportunidade de se vingar, ou ele teve a oportunidade de perdoar. José escolheu a oportunidade de perdoar. E por isso ele viveu recomeço na sua família, a sua descendência viveu bênção. Quando as pessoas nos ferem, nós temos 3 decisões a tomar. A primeira decisão é de ser indiferente. Tanto faz como tanto fez. E fulano, irmão, pastor, para mim não fede e nem cheira. Ser indiferente. Ou então temos a oportunidade de nos vingar. Olha, me fez, mas eu vou te pegar na curva, o mundo dá volta, espera que eu vou te pegar lá. Ou então nós podemos ter a oportunidade de fazer como José. José, quando pegou os seus irmãos,
ele tinha colocado a princípio dinheiro na bolsa dos seus irmãos quando vieram pegar comida. Depois você lê Gênesis 44, 45. Os irmãos foram no pai, foram lá um tempo lá e depois voltaram. E aí os irmãos ficaram preocupados. José não tinha se revelado ainda quem ele era simplesmente governador do Egito. E aí eles já chegaram logo para se entregar. Nós fomos, tem dinheiro aqui na nossa bolsa, acho que alguém colocou, nós queríamos devolver, nós queríamos pagar esse dinheiro de volta. E José, sabe o que José falou? Vocês não me devem nada, fica para vocês. Quando nós tomamos a decisão, uma atitude semelhante com a atitude de José de perdoar, nós não somos nem indiferentes, fazemos pouco caso e nem nos vingamos, nós simplesmente zeramos a conta. Você não me deve nada. Isso é muito sério. A terceira coisa que eu vejo aqui com José, para nos ajudar a aliviar aquele senso de justiça própria que nós temos, é que o José, ele sofreu por ser caluniado por alguém que ele estava lutando, buscando bem. Quem foi, pastor? A mulher do Potifar. O José, ele trabalhava na casa de Potifar e ele fazia o melhor. Ele cuidava de tudo, ele cuidava do jardim, ele cuidava da despensa, ele cuidava dos funcionários, ele cuidava tão bem que o Potifar falou: rapaz, o Senhor te abençoa tudo que você coloca a mão aqui. Ou seja, como ele trabalhava para cuidar bem das coisas de Potifar, ele trabalhava para cuidar bem também das coisas da esposa do Potifar. E aí, ele de repente, ele só está querendo bem, lutando pelo bem, fazendo bem, trabalhando para o bem, para o bem, para o bem, para o bem. E agora aquela mulher, ela arma alguma coisa. Eu já ouvi alguém dizer que o Potifar é o nome do esposo. E a Potifona, a patifaria é o nome da esposa. Aí, fazendo bem, aí a patifaria vai para o Potifar. E ela inventa uma mentira, uma calúnia e acusa o cara injustamente de algo que ele não fez. E o cara estava só querendo o melhor dela, o melhor para a casa dela, o melhor para a família dela. Pensa comigo, meu irmão. Se o José, ele é um cara que ele não perdoasse, com um coração vingativo, o José, quando chegou ao governador do Egito, ele poderia mandar buscar ela e arrancar a cabeça dessa mulher. Mas ele era um cara que ele tinha a grande graça, a dádiva de Deus dentro do seu coração, chamada perdão. Talvez você pense: pastor, eu tenho alguém que eu só fiz o bem, pastor. Eu só fiz o bem, eu lutei, eu trabalhei. E essa pessoa que eu só fiz o bem, só fiz o bem, ó, ela esperou um vacilinhozinho meu. Talvez só porque eu não quis fazer algo que ela queria, ela veio lá e pá, me acusou pelas costas. Eu lutei, pastor, por essa pessoa, trabalhei para o melhor dela e ela pá em mim. Pois é. Isso não fez José ficar com seu coração travado, cheio de amarguras e cheio de ressentimento. Por isso, Deus o abençoou em sua trajetória e ele foi crescendo. Queridos, quando nós vivemos no meio de relacionamentos, como o relacionamento de família, nós vamos passar por situações que nos machucam e que nos entristecem. Não existe como você passar por família
onde as pessoas, elas têm momentos em que estão bons, momentos em que estão maus, momentos que está tudo perfeito, momento que está imperfeito. Mulher tem dia que está normal, tem dia que está na TPM, e aí tem que considerar essa... Uma vez eu falei para um irmão assim: irmão, considera, você sabe, meu irmão, que às vezes a sua esposa ela tem essas atitudes assim, porque ela está naqueles dias e tal, ela já pediu ajuda já falando isso. E o irmão falou: pastor, eu também tenho TPM, ué. Diga, ai. Não importa se é TPM masculina ou feminina, o que importa é que nós precisamos aprender a viver em família, perdoando uns aos outros. Dê um aplauso a Jesus. Oh, meu Deus. Eu vejo que uma outra situação que o José passou é que José ele foi desacreditado por aqueles que eram da sua própria família. Ele poderia, eu fico pensando que o José ele poderia ter desenvolvido uma ferida muito grande. Uma ferida muito grande de complexo de inferioridade, porque o complexo de inferioridade, escuta o que eu estou dizendo, se foi gerado uma ferida de complexo de inferioridade, se essa ferida ela não for tratada, ela gera inveja, que puxa o ódio, que puxa a amargura e que trava tudo na vida das pessoas. O José, ele não permitiu se instalar aquele complexo de inferioridade e ele ter falta de perdão com seus irmãos, porque o que acontecia era que quando José contava de um sonho, seus irmãos caçoavam deles. Quem não caçoava ainda brigava: cala a boca, rapaz, você é um sonhador maluco, você acha que você é quem, rapaz? Você acha que você vai chegar, fica quieto aí, rapaz. Eles não acreditavam no José. E o José não deixou essa ferida entrar no coração dele. Escuta o que eu vou dizer para você, queridos. Existem pessoas que carregam feridas no seu coração há anos, desde quando eram criança, talvez quando casaram, ou talvez quando encontraram, se depararam com alguma liderança ou algum chefe aonde menosprezou você, disse que você não é nada, você não é ninguém, você não tem capacidade, você não pode, você não faz, e isso foi gerando ferida. Isso foi gerando ferida. Essa ferida, ela pode ter gerado uma amargura que faz com que você trave a pessoa que fez isso ou que falou isso e você não consiga liberar perdão para ela. E quando você não consegue liberar o perdão, tudo na sua vida é travado. As coisas que dizem respeito ao seu emocional, elas são travadas. As coisas que dizem respeito ao seu profissional são travadas. As coisas que dizem respeito ao seu financeiro são travadas. Que dizem respeito à sua caminhada ministerial, elas são travadas, porque a amargura ela traz um peso, ela é como se fosse uma âncora, onde ela paralisa a vida das pessoas. A atitude do perdão, ela produz leveza. A atitude do perdão, ela gera em nossa vida liberdade, ela nos libera. A falta de perdão aprisiona, o perdão libera. Quantas pessoas que estão travadas, com a felicidade travada, com a alegria travada, com a unção travada, porque não conseguem ter a atitude de liberar quem um dia os feriu. É preciso liberar. A atitude do perdão, ela liberta. A atitude do perdão, ela libera. E eu quero que você diga para alguém que está do seu lado: você precisa avançar. Diga aí.
O José podia, quando ele chegou ao governador, ele se vingar dos seus irmãos. Está vendo? Vocês disseram que eu não ia ser nada. Vocês disseram que eu não ia ser nada. Agora quem manda aqui sou eu. Agora vocês vão virar escravo. Vocês não me venderam como escravo? Agora vocês vão virar escravo meu aqui. Foi isso que o José fez? Não, não foi. Sabe que eu vejo que quando nós permitimos que algumas feridas elas se instalem em nosso coração quando nós somos machucados e nós não liberamos de imediato, nós não liberamos logo o perdão, isso nos dá um senso maligno de querer mostrar que eu posso. Escute, isso é maligno, não é de Deus. Eu preciso caminhar para ser o que Deus me chamou para ser, sem eu precisar de provar para as pessoas que eu posso, que eu faço e que eu aconteço. Eu preciso simplesmente liberar e dizer: eu vou ser o que Deus está me chamando para ser. Eu vou chegar aonde Deus determinou que eu vou chegar. Eu vou alcançar o que Deus Ele escolheu que eu vou alcançar. Mas eu preciso que você esteja refletindo junto comigo, porque às vezes nós queremos fazer muito e trabalhar, e às vezes essa atitude nossa de garra, talvez no meio do trabalho, no meio da família, seja no meio do ministério, às vezes é para poder provar para alguém que eu faço. Isso pode ser um sinal que eu ainda tenho a amargura e falta de perdão dentro de mim. Quando nós estamos livres, quando nós estamos liberados, quando nós estamos libertos, nós temos um sentimento dentro de nós, que nós não precisamos provar nada para ninguém. Trabalhamos para Deus. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a honra. Servimos e trabalhamos para a vontade de Deus. Bom, queridos, veja como que é importante nós termos essa atitude de perdão que o José teve. Olha o que é essa atitude, esse coração de liberar perdão. Olha o que gerou. Primeiro, que gerou restauração para toda a sua família. A família estava rachada, a família estava quebrada, eles estavam em derrota, mas quando houve a atitude de José de perdoar, isso trouxe restauração para a família inteira. Quando há a atitude de um líder, ele perdoar, ele pode trazer restauração para uma célula inteira, para um setor inteiro, para uma área inteira. Quando há a atitude de alguém na família perdoar, seja um pai, seja uma mãe, seja o esposo, seja a esposa, seja os filhos, isso traz a restauração dentro da família inteira. Porque o contrário é a verdade. Se há falta de perdão, a família fica pesada. A infelicidade parece que está no ambiente, parece que está no ar. Tem um peso, um ar, alguma coisa não está bem. É porque talvez dentro daquela família é preciso se liberar perdão de vários os lados. Eu vejo que nós, como trabalhamos com a família da célula, do GCD, do discipulado, precisamos estar a todo instante, a todo momento, avaliando o nosso coração, falando: tem alguém que eu preciso aproximar, para não deixar dúvida, eu vou fazer. A todo instante, porque isso vai proporcionar bênção para as células, vai proporcionar bênção para o relacionamento de líderes e liderados, vai proporcionar bênção para os discípulos e discipuladores. A segunda coisa que essa atitude do José trouxe, a atitude de José trouxe uma perspectiva
de crescimento, de avanço no futuro. Aqueles irmãos de José, eles estavam condenados a passar fome, até a morte, talvez trabalharem como escravos, e há grande dificuldade. Mas uma atitude de perdão agora, já faz todo mundo pensar, olha, no futuro, uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva de avanço. Quando uma família ela não tem perdão, parece que os sonhos para o futuro, as perspectivas para o futuro, elas são travadas, porque tudo fica girando em torno dos ferimentos que aconteceram, das mágoas instaladas, das feridas. Não conseguem se olhar para o futuro, conseguem se olhar para o presente e para o passado. Olha o que estão fazendo comigo, olha o que fizeram, olha que isso, presente e passado. As amarguras e feridas, elas se tornam tudo aquilo que está dentro do interior das pessoas. Agora, quando há perdão, nós esquecemos o passado, nós vivemos o presente e acreditamos e sonhamos para um futuro poderoso. Porque há leveza. Aí uma célula pensa, nós vamos aqui, nós vamos avançar. Aí uma família pensa, vamos projetar o que vamos fazer no próximo ano. Aí os discípulos planejam, vamos trabalhar assim junto nesse projeto, olha, que coisa linda. Quando existe o perdão, a paz ela reina entre aqueles que se amam. É claro, queridos, que o José, ele amava os seus irmãos, e os irmãos de José amavam o José. Mas porque tanta coisa aconteceu, eles talvez não estavam em paz. Apesar de serem pessoas que se amavam. Quando nós conseguimos viver a prática do perdão, aí nós restauramos a paz entre as pessoas que se amam. Você quer ver uma coisa? Pensa comigo aqui. Pensa quantas vezes que você já ficou emburrado, de bico, chateado, sem falar com alguém que você ama muito. Já ficou? Já assim, já? Pois é. Tem gente que prolonga isso por anos e anos. Talvez você hoje mesmo está com seu coração amargurado com uma pessoa que você ama. Com uma pessoa que você ama. E é tão lindo quando nós conseguimos restaurar o amor por alguém que um dia parece que se perdeu. Bate no ombro de quem está do seu lado e fala assim, tem muita gente que você ama, que você vai precisar rever e perdoar. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dar um aplauso a Jesus e dizer aleluia? Irmãos, talvez você esteja pensando assim, pastor, como é que eu vou fazer para perdoar? É tão difícil. Eu já vi algumas pessoas falarem para mim assim, pastor, eu estou orando, porque ainda não estou sentindo de perdoar. Quando eu sentir, diga para quem está do seu lado, perdoar não é sentir, é decidir. Diga, decidir. É porque dói mesmo, rapaz. É que dói, mexe na nossa carne, mexe no nosso ego, mexe, ainda mais se nós estamos cheios de justiça própria. Eu não fiz nada. Quem fez foi essa pessoa, eu não fiz nada. Dá um tapinha no ombro do seu irmão e fala assim, sai justiça própria, expulsa ela aí. Perdoar não é uma questão de sentir,
Perdoar é uma questão de decidir. Eu decido. Então, como eu decido, ai, vai doer. Ai, ui, mas eu vou aqui. Olha lá. Diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, nós somos uma família, meu irmão. Fala para a pessoa do outro lado, não adianta fugir de mim. Olha, eu li uma história uma certa ocasião, e lembrei dela aqui hoje, de dois jovenzinhos, irmãos, de 10, 11 anos. Um estava jogando bola lá, e aí fazia gol, sabia fazer embaixadinha e tal, e o outro não sabia muito, era meio pereba assim, sabe, igual... Pastor Fabiana, bom de bola. Carlos Araripe é o pereba. Aí o cara tá lá, o bom de bola, e o outro ficou tão irado, rapaz, e pegou um tijolo, uma pedra de tijolo, e foi lá e pá, para querer implicar, porque às vezes quando a gente fica com inveja, a gente quer implicar, né? E para implicar foi lá e pau, bateu na cabeça do jovenzinho, e abriu. E ele foi para o hospital para tomar ponto. Quando chegou lá no hospital, o médico está querendo dar ponto. E ele, não, chorava, não. E o médico, na estratégia, pegou uma barra de chocolate. Deu, ó, vou te dar um chocolate, para você deixar eu. Aí deu um chocolate. E aí ele está costurando e o menino comendo. Ele viu que o menino parou de comer e guardou um pedaço do chocolate. Aí ele falou... Ó, meu filho, você não vai comer mais? Come mais que o tio está quase acabando aqui de costurar. Ele falou assim, não, eu guardei esse pedacinho para o meu irmão. Aí o médico falou, mas não foi o seu irmão que arrebentou a sua cabeça com uma pedra? Foi, mas ele é meu irmão, Diga para quem está do seu lado, você pode me machucar, mas você é meu irmão. Diga aí, eu vou te dar chocolate, aleluia. Dá um aplauso aí a Jesus aí, ó. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Fica de pé e nós vamos orar, meu irmão.